A gente tem que acabar com o crime organizado, mas a gente tem que acabar direito e acabar de vez. Não adianta a gente ficar nesse lero-lero e ficar como é no Brasil. A gente tem que usar exemplos práticos. Por isso que eu te citei, por exemplo, El Salvador. Boa noite, primeiramente, boa noite para todo mundo da live aí. Boa noite. Mano, eu quero que você fale pra mim como que deu origem à favela. Vamos lá. No Rio de Janeiro, a gente tinha um negócio chamado... No Rio de Janeiro é um fenômeno muito específico, né? Mas a gente tinha os cortiços acabaram e esses agrupamentos subnormais mudaram para as favelas. Em Santa Catarina, hoje, a gente tem um avanço de favelas de 44% desde o último censo. O que acontece? A gente tem migrações, a gente teve um saldo migratório de mais de 350 mil e o que acontece? Quando essas pessoas se migram, por exemplo, do Pará, que é 57% favelizado em busca de condições melhores, quando elas migram para, por exemplo, Florianópolis, que teve um aumento de 146% de favelas em 12 anos. Por quê? Porque elas migram para esses estados não têm condição de receber essas pessoas de moradia, e aí essas pessoas, por não terem condição, ou esse estado por não ter condição de receber, o estado não consegue acompanhar o crescimento privado. O que acontece? Essas pessoas acabam em áreas de invasão e crescendo esses agrupamentos subnormais chamados de favelas. Mas é basicamente isso, de forma bem resumida. O meu conceito de favela a existir é totalmente diferente do que você falou. Não é só por causa disso, mas vamos colocar. Não é só por causa disso. Isso é uma explicação resumida pra gente não ficar 20 minutos falando de como favelas são criadas, né? Sim, mas vamos lá no conceito. Quando teve a abolição da escravatura, e mais ainda os povos pretos eles ficaram marginalizados, à mercê da sociedade. E você sabe muito bem que isso teve a grande contribuição com o aumento de favela que nós temos hoje. E você sabe muito bem que depois do golpe na monarquia, o Brasil ele foi comandado mais pela direita que pela esquerda, né? Então, mais ou menos, né? Não dá pra considerar o que eu defendo como direita, a direita liberal, a direita de Adam Smith, como a direita comandou o Brasil. Mas vamos seguir, vamos ignorar esse tópico. Agora aqui vamos falar sobre o crime organizado. Não tem como, eu afirmo pra você, não tem como o crime organizado acabar. É impossível. Não, eu concordo. Mais ou menos. El Salvador meio que acabou com o crime organizado. Agora, você não vai conseguir acabar de vez com o crime. Sempre vai existir criminosos e contraventores. O que você pode fazer, como aconteceu em El Salvador, é você pacificar as áreas, você, como Estado, você retoma o território. O primeiro passo é botar o crime organizado como organizações terroristas. Você retoma o território da favela e você inibe o crime com punições pesadas. Por exemplo, no Brasil a gente tem um limite de pena conhecido, obviamente juristas podem me corrigir, mas você dificilmente fica mais de 30 anos preso. Você tem que ter prisão perpétua no Brasil e você tem que ter pena de morte, principalmente para esses vagabundos, e você, considerando eles como terrorista, você tem uma margem legal para fazer isso, porque esses caras não devem existir na sociedade. E aí, você, com uma inibição desse crime, você consegue ter esse avanço na sociedade, você consegue extinguir essas áreas e o Estado retomar o território, que hoje 26% do território brasileiro não é comandado pelo Estado. E aí você vê, por exemplo, o que acontece na hora, não sei, tem um estudo do Peri Chiquida, que ele analisa qual que é o processo de tomada de decisão do criminoso na hora de realizar o crime. O que esse estudo diz? Que o criminoso ele faz meio que uma conta involuntária do valor do crime, comparando os riscos aos ganhos que ele pode ter. Se você tem pena de morte, se você tem prisão perpétua e um Estado enfrentando duramente o crime organizado, invadindo favela, prendendo, se resistindo, matando, você inibe o crime e você acaba completamente com o sentimento de insegurança que tem no Brasil e você consegue pacificar esses territórios. Aqui, agora eu afirmo com você, até mesmo na experiência de vida que eu tenho, que está errado. Primeiro que não tem como acabar com o crime, porque o sistema lucra com o crime. É o sistema no geral, não importa se é esquerda ou se é direita. Entendeu? Não tem como. Então, para acabar com o crime, você tem que fazer... Você tem que fazer o que eu acabei de falar, e você tem que também acabar com favelas, porque as favelas são o antro do crime. São onde o crime em geral se desenvolve. Por quê? Porque o Estado não consegue entrar. E sim, eu vou concordar contigo nesse ponto. Com o sistema governamental agora que a gente tem no Brasil, não existe a possibilidade de acabar com o crime organizado. Porque o Lula. Mas porque o Lula, por exemplo, o presidente da República, que detém o exército, ele não tem primeiro a competência, mas segundo a vontade política de acabar com o crime organizado, porque o crime organizado beneficia ele. Não é à toa que tem a dama do, como eu já falei algumas vezes, a dama do tráfico. Ele consegue, por exemplo, né, tem grandes personalidades do PCC e do Comando Vermelho dentro do antro petista e, obviamente, não vai ser de interesse dele acabar com essas facções. Fora isso, se um governador de Santa Catarina quiser, o Jorginho Melo, ele quer falar assim, ó, seguinte...
Ele não tem coragem pra fazer isso, né? Mas seguinte, eu vou acabar com o crime organizado em Santa Catarina e botar a PM pra invadir favela. Sabe o que acontece? No dia seguinte o judiciário tá pedindo o mandato dele. Não acaba, sabe por quê? Primeiro, a polícia ela não tem preparo para isso. Tem. A polícia brasileira de Santa Catarina é muito capacitada e tem preparo, sim. A polícia é muito bem treinada e você pode ver os índices de efetividade da polícia de Santa Catarina, por exemplo. É uma polícia muito capacitada. Chegou, explodiu no Rio de Janeiro. Quando começou a chegar a arma pesada no Rio de Janeiro? Eu sou mineiro, mas eu entendo, sabe? Eu sei o que eu tô falando. Porque a polícia do Rio de Janeiro, antigamente, ela subia, ela matava muito. Ela subia a favela, ela matava muito. E os caras, eles começaram a pensar, ó, já que eu tô aqui no federado, a polícia só sobe pra matar, a gente vai começar a nos armar. Assim começou a entrada do bélico no Rio de Janeiro. E outra, o Bolsonaro mesmo, ele não acabou com o crime. Ele não teve muito efeito contra o crime, não. A única coisa que Não, o Bolsonaro não acabou com o crime mesmo. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato, velho. Não vou defender isso aqui, não. Acabou com nada. O sistema lucra bilhões com Sim, o crime organizado é uma indústria bilionária. Precisa de alguém com capacidade e alguém com coragem pra combater o crime organizado. Eu acho que se não é a gente levantar, por exemplo, essa live tem 200 pessoas ao vivo aqui no TikTok e mais no YouTube. Se a gente não começar a ter esse debate que a gente tem que tratar criminoso e crime organizado como organização terrorista, essas facções criminosas como grupos terroristas e lutar contra o crime organizado, a gente nunca vai resolver esse problema. Porque se depender dos políticos que nós temos no Brasil, a gente nunca vai conseguir combater o crime organizado, porque, como Lula, eles são diretamente ligados ao crime. Mas assim, o que eu tô te falando aqui é proposta, é estudo alemão de como resolver o problema. É estudo que já deu certo, prática, que deu certo em El Salvador, com Cecote, combate duro ao crime organizado. E sim, resolve. Hoje não resolve porque não tem vontade política. Sabe por que não tem como? Eu vou falar com você aqui, eu vou te lembrar do salvo geral que teve em 2006, tu pensa assim, a guerra ela não se resume só o polícia matar. Se resume. Se o cara sabe que sim, eu falei do judiciário, eu falei de vários outros fatores. Ele tá com tudo ou nada, você pode ter certeza que não vai morrer só bandido, vai morrer família de polícia. Uma guerra dessa... Não, vai morrer gente, mas já morre gente. Hoje no Brasil a gente tem mais de 110 homicídios por dia. A gente tem número de homicídio de guerra civil. Hoje no Brasil já morre muita gente e não vai ter como resolver o crime organizado com florzinha, com paz. A gente vai resolver crime organizado com guerra e deve existir uma guerra ao crime organizado porque senão mais famílias brasileiras vão morrer e quem sofre mais com o crime organizado é o mais pobre que mora na favela. Se você pegar o cara que mora num condomínio em Alphaville, você acha que ele tem problema com o crime organizado? Claro que não. Claro que não, esse cara tá no bem bom. Quem sofre com crime organizado é quem mora na favela. E, por exemplo, teve um cara, se eu não me engano, no Ceará, que ele tinha um imposto de R$400 pra manter sua lanchonete funcionando. Os caras do crime, arbitrariamente, aumentaram esse imposto. Ele paga imposto pro Estado ou pro crime. Aumentaram esse imposto pra R$1.000, ele não tinha dinheiro pra pagar, ele morreu, foi assassinado. E aí eu concordo com você. Aí eu vou entrar numa pauta. O tráfico, ele é um dos mercados mais lucrativos que tem no mundo. Você com toda sabe certeza, com toda certeza. Que o pretinho da favela não tá ficando milionário. Os chefes eles ganham dinheiro, mas não é suficiente, que não tipo, não bate com o tráfico rende, que rende muito mais que o cara tem de poder adquirir, então tem alguém ficando milionário com isso, você não concorda? Com toda certeza. E aí você tem algumas diferenças, assim, a gente pode entrar só vamos... Eu vou dar um argumento, mas eu quero mais resposta sim, não. Você concorda comigo que a gente tem que combater essas facções e a gente tem que encontrar um método viável pra acabar com o crime organizado no Brasil, né? Sim, você tem que acabar com o crime organizado, mas não acabar e isolar e deixar lá. Com toda certeza, com toda certeza. Mari Simões, muito obrigado pelo presente, tamo junto. E, assim, aí a gente vai chegar nesse ponto. A gente tem que acabar com o crime organizado, mas a gente tem que acabar direito e acabar de vez. Não adianta a gente ficar nesse lero-lero e ficar como é no Brasil. A gente tem que usar exemplos práticos. Por isso que eu te citei, por exemplo, El Salvador, que acabou com o crime organizado. Ele surgiu por causa da negligência e o abandono do Estado. Com toda certeza. Assim, o crime ele surge dessa ausência. Se você for ver as facções criminosas, Comando Vermelho, CV, elas têm origem profunda. O PCC, vamos analisar as diferenças. O combate ao Comando Vermelho é teoricamente muito mais tranquilo do que o combate contra o PCC. Por quê? O Comando Vermelho, vocês do chat devem saber, ele é basicamente um grupo terrorista. Ele é um grupo terrorista que domina territórios. A principal ação é dominar territórios. O que acontece? Eles têm os territórios em favelas e trabalham com a venda de droga. O PCC em São Paulo, ele tem uma ação muito mais empresarial. O PCC em São Paulo, ele detém imóveis. O PCC em São Paulo, ele detém, por exemplo, territórios inteiros. Ele está intrinsecamente no mercado imobiliário. Sabe o que acontecia, por exemplo, na Cracolândia? O que acontecia na Cracolândia é que
eles mudavam a Cracolândia de lugar para ter um faturamento maior. Então, assim, é uma coisa muito complicada e é um assunto espinhoso, porque você não consegue acabar com o crime organizado sem estudar ele drasticamente e entender como é que funciona esse mecanismo, sabe? Falo com você, mano, eu vou falar o que eu vou falar aqui, às vezes eu posso até ser estudar, mas eu já fiz parte desse mundo, eu já trabalho com a internet, graças a Deus. E eu falo que isso aqui bem funciona, porque a corrupção, o sistema em si, ele é corrupto. Eu vou te Sim, e a gente explicar, tem que acabar com o sistema. pô, eu vou te explicar como é que funciona o sistema carcerário. É o seguinte, o sistema carcerário, ele passa o orçamento que ele precisa de tanto para até manter os preços lá dentro. Tá. Eles cobram, vamos lá, por 1 milhão. Desses 1 milhão que vai, nem 200 mil, que eu vou falar que isso aqui é destinado para o que foi pedido no orçamento. Tipo, vamos pôr, até a comida ruim mesmo e tudo. Só que eu não estou falando aí que preço tem que ter comida boa. Eu estou falando o seguinte, que eles pegam esse dinheiro, eles dividem entre si e tal. Então, cada cabeça, dentro da cabeça, vale mais ou menos 2.500 a 3.000 reais. Eu acho que diminuir isso bastante, é gastar cada vez menos com preso e botar preso pra trabalhar. Eu sou favorável a fazer o que fazem no Secote lá em El Salvador, que é uma dieta basicamente de macarrão sem proteína nenhuma que quebra o preso e ele fica basicamente vegetal. Deixa eu falar depois que eu falar, aí você vai ver. Eu mesmo, eu fiquei 5 anos porque o filho da puta do polícia me pegou no bar comprando cigarro e falou, acho que pela minha cor de pele. Não, calma, você ficou 5 anos preso porque um policial ficou comprando cigarro, não é que você cometeu um crime. Não, escuta, você nem deixou eu terminar de falar, eu fui comprar um cigarro no bar e levou um creme de pele pra entregar pra minha mãe. E, né, e nisso que eu fui abordado nesse bar. E eu só fui jogado dentro da viatura e desci pro batalhão. E misteriosamente apareceu aquela lei da multiplicação, né? Apareceu. Qualquer pessoa que é inteligente, que analisa os fatos, sabe que é impossível uma pessoa carregar esse tanto de quantidade dentro de um bar ainda, né? Porque os outros não é burro. 750 pino, 300 gramas de crack, uma 9mm e um 33. Resultado, o preto tomou 10 anos e 7 meses da cadeia por coisa que não tava. Não, você quer me falar? Eu não tô falando que não existe. Mas você quer vir aqui falar que te pegaram aleatoriamente num bar. Aleatoriamente, um policial viu um preto aleatório no bar e falou, é ele. Te pegou e te botou 300 gramas de crack, 700 pinos por nada. É o que tá no Reddit, é o que tá no B.O. Portanto, que minha cadeia, graças a Deus, ela caiu por terra, mano. Eu tinha tomado 10 anos e 7 meses. Eu tinha sido condenado e aguardei os recursos. Em primeira instância, eu tomei essa lapada, só que aí foi pra segunda instância, aonde o desembargador analisou e tudo. Como não teve como me absorver, que eu já tinha ficado muito tempo preso já, foi quando ele mandou a redução. Que aí como eu já tava 2 e pouco, caiu pra 5 e pouco, eu já vim pra rua. Tá, mas o desembargador ele reconheceu que você era inocente e ainda te deixou 2 anos preso? Não, eu já tava 2 anos preso, é porque o recurso demora. Eu acho que você sabe, no Brasil todo recurso demora. Sim, a nossa justiça é uma das mais demoradas do mundo. Demora pra quem tem dinheiro, né, mano? Não, demora pra todo mundo. A nossa justiça é a mais demorada do mundo. Quem tem dinheiro, porque quantos políticos aí que vai preso num dia, no outro dia o advogado indo com recurso. Porque é vagabundo, né? Porque a justiça é comprada, mas não tem relação com dinheiro específico. Eu assisto televisão e eu vejo. Então, tipo assim, mano, olha pra você ver. E nesse tempo lá dentro, eu vi como é que funcionam as coisas. Você acha que as ordens que saem de lá de dentro do sistema, a pessoa tacar o terror aqui, vem do próprio Estado, sabe por quê? O mesmo carcereiro que fala lá que tá pra zelar pro preso não fugir, é aquele que leva o telefone junto com a coberta se o preso estiver sentindo frio. Tô sentindo frio, seu guarda, já viu uma coberta com o telefone? Então, é um absurdo, o sistema é corrupto, esses policiais têm que ser mudados. Mas assim, a gente tá 16 minutos debatendo, a gente vai pra próxima pessoa. Eu agradeço pelo seu relato, mesmo que eu tenda a duvidar. Mas assim, muito obrigado, tamo junto.